Saúde, amada igreja, na graça e na paz do Senhor. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a prestar este culto de quarta-feira ao Senhor. E eu já quero convidar a você, que você feche os seus olhos e já comece a falar com o Senhor. Diga para Ele neste momento: Senhor, eu quero me derramar diante do Teu altar. Ó Deus, aceita, Pai, a minha adoração neste momento. Eu quero dar o melhor para o Senhor nessa noite. Ó Deus, a Tua palavra diz que só o Senhor sonda e conhece os corações. Então eu sei que o Senhor sonda o meu coração. Só o Senhor sabe aquilo que passa na minha mente. Ó Deus, em nome de Jesus, vem agora, Pai. Vem agora com Teu Espírito. Inunda, Senhor, o meu ser. Inunda a minha vida, Pai. Inunda a minha casa. Em nome de Jesus eu me rendo, Senhor, eu me rendo. Louvemos ao nome do Senhor neste momento. Se lança nos pés do Senhor. O Senhor já está pronto para receber a tua adoração, meu irmão. Não se cale, não se cale. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou bondoso. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós estamos aqui para nos render a ti. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou bondoso, me derramar. Nós te amamos, Jesus. Me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou bondoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar. Te precisamos, ó Deus. Cada dia mais necessitamos da tua presença. Por isso ó Deus, que nós abrimos o nosso coração e rasgamos as nossas vestes diante da tua presença, Senhor. Me derramar,
Queremos seguir os teus passos, Jesus. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Sim, Jesus, sim. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior
céu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti, com todo o nosso coração, com todo o meu coração, com toda a força que há em mim. Minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Todos os nossos dias são pra te servir, Jesus. Essa canção, o qual nós iremos louvar ao Senhor neste momento, diz: Hosana nas alturas. Hosanas é um termo proveniente tanto do latim como do hebraico e significa salva-nos, te imploramos, ou te imploro. Hosanas nas alturas é uma oração a Deus e significa salva-nos agora, ó tu que habita nas maiores alturas. Então é este Deus que você vai louvar com toda a força do teu coração, com todo o fôlego que há em ti, e vai dizer: Hosana nas alturas. Ao único Deus que é a nossa salvação, é a Ele que nós servimos. Vamos louvar ao Senhor. A esse Deus que é a salvação para este mundo, a este Deus que sem Ele nós nada podemos fazer. E é este Deus que clamamos: Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Salva-nos agora, te imploramos, ó Deus. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. A terra vai estremecer.
aqueles que experimentam, Senhor, a Tua presença, jamais conseguem viver longe do Senhor. E é por isso que estamos aqui, mesmo neste tempo de pandemia, para louvar o Senhor, porque não somos nada sem a Tua presença. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que Tua presença aumente. Presença aumente, e se eu passar pelo fogo, não temerei a Tua fumaça de glória. Eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, cante isso com toda certeza. Passar pelo fogo, olha o Senhor aí contigo. A Tua fumaça de glória. Queremos entrar, Jesus, queremos entrar longe dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar,
Olá, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje é quarta-feira e nós temos o compromisso marcado de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor nesse tempo, quando hoje, pela leitura bíblica, estamos lendo o livro de Esdras, no capítulo 8, Então eu quero aproveitar esse texto para estudarmos o contexto e aprendermos as preciosas lições da palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Estamos orando e nos consagrando para vivermos esse tempo de pandemia na presença do Senhor. E eu oro para que a sua casa, para que você esteja cada vez mais empenhado na busca do Senhor. O que vamos aprender hoje é muito rico e isso nos desafia a repensarmos o nosso relacionamento com Deus. Quero orar por você, pela sua família, pedir a bênção de Deus sobre nós. Louvamos o teu nome, Pai Santo, querido, amado da nossa alma. Te agradecemos por estarmos mais uma vez, ó Deus, ainda que interagindo pelas redes sociais, juntos como família de Deus, como povo do Senhor, como remanescente fiel, para usufruirmos, ó Deus, da gloriosa presença do Teu Espírito Santo e da ministração dele aos nossos corações. Pedimos instrução, pedimos a Tua bênção, que o Senhor esteja, ó Deus, com a Tua mão estendida sobre nossas casas, nossas famílias, e que, ó Pai Santo, praga nenhuma chegue à nossa tenda. Dá ordem aos teus anjos, como diz a tua palavra, porque, ó Deus, estamos habitando no esconderijo do Altíssimo. Este é o tempo em que, ó Deus, habitamos no teu esconderijo. Estamos debaixo da tua mão poderosa. Pedimos que o Senhor esteja, ó Deus, fazendo milagres no nosso país, para a tua glória, porque o nome que é invocado, ó Deus, no nosso país é o teu nome. A verdade que liberta tem sido proclamada, e que seja assim, ó Deus, para que o teu povo cada vez mais esteja firmado na rocha que é Jesus. Em nome de Jesus, pedimos pelos enfermos, suplicamos por aqueles que estão lutando pela vida, que o Senhor esteja soprando em seus pulmões o sopro da vida, ó Deus, e que possam ser restaurados, que hoje os hospitais da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país sejam visitados pelo anjo da cura do Senhor e que muitas pessoas sejam reestabelecidas, ó Deus. Te pedimos, como igreja clamamos, e também que o Senhor esteja abençoando a nossa entrada e a nossa saída. Não nos deixe ser contaminados, ó Deus, nem com o vírus, muito menos com o pecado. Em nome de Jesus oramos e te pedimos assim, agradecidos. Amém. Muito bem, queridos. Tema do capítulo 8 do livro de Esdras é a boa mão de Deus. Capítulo 8, verso 31, diz assim: E partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês para irmos a Jerusalém. E a mão do nosso Deus, e a mão boa do nosso Deus, estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Quando nós olhamos a palavra de Deus com fé, acreditando que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, como diz o salmista, é bem nítido e claro como nós percebemos a ação de Deus na nossa história. É notório também percebermos que o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e que opera milagres na nossa vida e na nossa história. Eu gosto particularmente sempre de dizer que eu sou um milagre. A minha vida é um milagre de Deus. A minha história é um milagre de Deus. Porque o texto que eu gosto de utilizar é João, Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, que diz: porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim
nada podeis fazer. E a palavra nada, ela não tem adjetivo, né? A palavra nada é nada. Nada significa cabal, para sempre. Não existe semelhança, nada é nada. E quando Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, está dizendo para mim, está dizendo para você que está assistindo agora pela rede social, que não tente viver sem Deus, não ande sem Deus, não vá trabalhar sem Deus, não estude sem a presença de Deus na sua vida, não namore, não se case, não tenha filho, não faça nada. Tenha a presença de Deus, porque Ele diz que quando nós assim tentamos fazê-lo, sempre nos damos muito mal. O texto nos mostra que Esdras é o remanescente com o povo de Israel que passaram no exílio 70 anos na Babilônia. E era um momento crítico daquela nação, era um momento crítico em que eles estavam agora liberados para retornar para Jerusalém, mas o caminho que eles ainda percorreriam eram caminhos tenebrosos, perigosos, longínquos, cansativos, e eles precisavam de proteção. Se você voltar um pouquinho no capítulo 8, verso 21, diz lá que então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Então agora Esdras está, antes de sair de lá, proclamando o jejum e pedindo a proteção de Deus, proclamando a consagração e pedindo a bênção de Deus por causa desse caminho que eles iriam retornar. E o texto 22 diz assim, 8:22 de Esdras: porque eu tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que os abominam. Nós, pois, jejuamos, pedimos isto ao nosso Deus e Ele nos atendeu. Poderíamos parar aqui, já teríamos aqui material suficiente para entendermos que quando nós nos consagramos, quando nós buscamos, quando nós clamamos, quando nós nos selamos em aliança com o Senhor, Ele cuida, Ele protege, Ele abençoa, porque isso está escrito na sua palavra. Mas ainda assim precisamos aprender coisas muito generosas que o Senhor nos ensina, porque sem Cristo eu não sou nada, ou não somos nada. Tem um hino antigo, né, que eu tentei copiar aqui uma parte dele, que é Cristo, só Cristo. E a música é assim: sem Cristo eu nada seria, sem Cristo não sei andar, sem Cristo eu vagaria, qual barquinho no imenso mar. Cristo, só Cristo, queres hoje aceitar este amigo sem par. Só Cristo, só Cristo, sem Ele não há salvação. Sem as mãos de Deus sobre mim e sobre você, estaríamos mortos e em nossos erros e delitos. O livro de Esdras nos traz exatamente esse relato do comprometimento de Deus com o remanescente fiel. A mão do Senhor estava trabalhando pelo seu povo
de forma extraordinária. A mão de Deus dirigia o povo, assim como dirige a cada um daqueles que creem no Senhor. Em Provérbios capítulo 21, verso 1, diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Ele dirige o seu querer. Ele dirige o seu querer. Controle. Vou te dizer uma coisa muito real do texto da palavra de Deus. Quando nós olhamos essa pandemia, quando nós olhamos esse tempo de tanta dificuldade, de assoreamento dos nossos relacionamentos, porque no domingo mesmo nós não podemos nem abraçar as nossas mamães direito, né? Eu fico pensando que como Deus está mostrando para mim e para você o quanto nós precisamos dele, e mais ainda, o quanto ele tem o controle em suas mãos. O profeta Jeremias, aqui no texto, ele havia predito que os judeus ficariam exilados na Babilônia por 70 anos e que depois receberiam permissão para retornar à sua terra. O que isso quer dizer? É que Deus sabe hoje o que você está vivendo, Deus sabe o que você vai viver amanhã, e Ele pode decretar a meu respeito e a seu respeito o que Ele quer, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Ele já havia dito para Jeremias, Jeremias avisou o povo, e dioturnamente ele, como profeta, avisava o povo: obedeça ao Senhor, porque senão haverá castigo. Olha o texto, Jeremias 25, de 1 a 14, é um pouquinho extenso, mas eu vou ler para você. A palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e vô-la tenho anunciado, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir, quando diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e os vossos pais para sempre. Não andeis após outros deuses para os servirdes e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra das vossas mãos, para que não vos faça mal. Porém, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com a obra das vossas mãos para o vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei de todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto e de assobio, e de perpétuas desolações, e farei desaparecer dentre eles a voz de gozo e a voz de alegria, e a voz do esposo e a voz da esposa, como também o som das más e a luz do candeeiro, e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. E estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas,
e trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras que disse contra ela, a saber, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas estas nações, porque também deles se servirão muitas nações e grandes reis. Assim lhes atribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. O que o texto fala é o que está acontecendo hoje, na minha opinião. Deus tem avisado a terra, Deus tem proclamado os quatro cantos da terra a sua verdade. Deus tem chamado o povo para se arrepender, mas o povo insiste em dura cerviz, e hoje eu creio que a pandemia foi autorizada por Deus para que castigue também o homem, para que castigue o ímpio, para que castigue o desobediente, para que possamos entender que o Senhor Deus está com a sua mão de poder estendida sobre a terra. Eu mesmo disse há pouco tempo, eu falei isso. Se eu não esbocei com a minha voz, eu pensei no meu coração e Deus sabe. Eu falei, Deus é muito bonzinho, Deus tinha que descer fogo do céu de vez em quando, para poder o povo da terra cair na real e entender que existe um Deus soberano sobre todas as coisas. Eu falei isso há pouco tempo, porque como humano, a gente às vezes fica observando a desobediência alheia, as provocações, não é? Então nós como humanos, que somos reativos, eu muito mais, fico exatamente torcendo para que isso aconteça, e agora de fato aconteceu. Eu não creio que foi Deus que mandou a pandemia, mas Ele autorizou, e por isso morre muita gente morrendo. E é tempo então de observarmos aquilo que é profético. No livro de Jeremias também, capítulo 29, verso 10 e 11, um verso que a gente conhece bastante, diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. É o texto que utilizamos cotidianamente, mas que o contexto estava ligado à desobediência do povo de Israel, seu exílio na Babilônia, e agora retornando, né? Deus então está chamando de volta. O profeta Daniel, por exemplo, exilado, ele entendeu este fato, ele reivindicou a promessa de Deus e dedicou-se à oração, porque ele sabia que a ação, que a placa, a mão de Deus estendida sobre o povo é oração, jejum e consagração. Oração, jejum e obediência. E o texto diz assim, Daniel 2 ao verso 19. Hoje é quarta-feira e é dia de lermos Bíblia, né? Então vamos ler um pouco mais. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os reinos dos caldeus, no 1º ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de se cumprir a desolação de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, súplica, jejum, saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei-a e disse, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos, pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos seus mandamentos e dos seus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto, aos de longe,
em todas as terras por onde se tem lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos e profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos converterdes das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, nosso Deus, e em todas as suas obras que fez, pois não obedecermos a sua voz. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Ó Senhor, segundo todas as suas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, no teu trono, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, sobre os teus olhos, e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo seu nome. Deus agiu sobremaneira quando, logo assim que Daniel ora. Esse é um clamor que nós nesse tempo também precisamos fazer. E o Senhor tocou no coração de Ciro e ele liberou os exilados. Esdras, capítulo 1, de 1 a 4, diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhes edificar uma casa a Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o meu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens de seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Ciro não só liberta o povo, como também
restaura até os recursos do povo para que pudessem voltar, porque o templo de Jerusalém tinha sido destruído. O ouro, a prata, tudo aquilo que tinha ali dentro de utensílios para o culto tinha sido saqueado, roubado. E agora Ciro então devolve, está devolvendo o povo, está devolvendo Jerusalém, está devolvendo e com orientação para que se reerga novamente o trono do Senhor ali em Jerusalém, que era o templo. Sabe o que isso significa? A restauração do altar do povo de Deus culmina com a mão bondosa de Deus operando sobre as nossas vidas. Talvez você possa entender isso dizendo um amém. Deus quer restaurar a minha vida, a sua vida, mas ele precisa de um remanescente fiel. E esse povo que sai agora de Babilônia, que volta para Jerusalém, liderada por Esdras, é um remanescente fiel. E o que Deus procura entre nós é verdadeiros adoradores. É um remanescente fiel. E quando ele assim acha, ele opera maravilhas no nosso meio. A palavra continua mostrando para nós que cerca de 50.000 vieram da Babilônia e fizeram uma longa jornada até Jerusalém. O coração do rei foi tocado pela mão do Senhor, da mesma forma que o coração dos judeus exilados que decidiram voltar para a sua terra. Esdras 1, capítulo 1, verso 5, diz assim: Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Sabe o que é interessante? A liberdade chegou ao povo não por pressão política. Ei, escuta, presta atenção no que eu vou falando. A liberdade do povo não chegou por pressão política. A liberdade do povo não chegou por passeatas. A liberdade do povo não chegou com subornos, mas com um povo de Deus que orava e se consagrava e clamava a Deus. Tem muito a ver com isso que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Quando os crentes estão aí, ajoelhados nas ruas, ajoelhados nas praças, estendendo as mãos e orando, é isso que Deus está buscando. Intercessores. Mesmo você que não está na rua, mas está na sua casa, clamando ao Senhor nesse tempo, chorando com o Senhor, porque uma das coisas que precisamos nos ater é que precisamos parar de olhar para o nosso umbigo e olhar pela nação e orar pela nação. Eu vejo muita gente hoje criticando os governistas, governantes. A Bíblia diz que você, como igreja, não foi chamado para isso. Eu e você, como igreja, nós fomos chamados para orar pelos governantes, bons ou ruins, que a Bíblia diz que quem colocou eles lá foi Deus. E que Deus tira e coloca a hora que Ele quiser. E Ele faz aquilo que lhe aprouver. Por isso, se tem algumas coisas ruins que aconteceram, que estão acontecendo ou que vão acontecer, é porque Deus está descendo a mão no povo, está castigando mesmo o povo, com aflição, com ranger de dentes, porque foi isso que aconteceu. Sabe o que é 70 anos aprisionados na Babilônia? A Bíblia diz que eles perderam até o jeito de adoração. Eu vou ler para você depois no Salmo 137, que pediam eles para cantar, mas eles já não sabiam mais, eles não queriam cantar em outro lugar. É igual a gente, quando a gente está fora hoje do templo, eu estou aqui falando para um templo vazio. Cadê o povo? Onde está o povo? E a hora que a gente voltar, eu tenho certeza e convicção de que estaremos voltando como o povo voltando de um exílio, com júbilo, com glória. Eu acho que o primeiro culto vai ser só de adoração. Não vai ter nem proclamação da palavra, porque o povo está sedento de voltar e buscar a face do Senhor como
corpo. Porque é muito diferente a gente buscar o Senhor em casa, né? A gente faz isso, mas estarmos em corpo, que é a igreja reunida, é sobrenatural, é de arrepiar. E é isso que, em nome de Jesus, em breve estará acontecendo conosco. Eu identifico muito nesse texto algumas coisas que estamos vivendo. Por exemplo, enquanto estiveram em Babilônia, alguns acharam bom terem ido para a Babilônia e se erradicaram por lá, corrompendo o seu próprio coração. Tem gente que nesse tempo aproveita e mergulha mesmo no pecado, porque sempre foi escravo do pecado. Tem gente que quando vive esse espaço de tempo em que não estamos em culto, para mergulhar de vez na sua própria maneira de profanar o templo do Senhor, que é o seu próprio corpo. Isso é muito sério. Mas havia um remanescente fiel que voltara e decidiu reconstruir o templo. Há um remanescente fiel entre nós. Há um remanescente fiel. A Bíblia diz que há joio, mas que há trigo. E que só no dia final o trigo será resgatado. Presta atenção, essa palavra é muito séria. Estamos nos deleitando no conhecimento histórico da Bíblia, vendo aquilo que Deus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, fez e continua fazendo. E hoje já não faz mais tanto por causa do Filho. Porque quando eu creio, a mão do Senhor se estende para destruir a terra, Ele olha para o Filho e vê o Filho novamente na cruz, crucificado por minha causa e por sua causa. E por amor a um Filho Ele ainda não o fez. Mas um dia toda a terra será dizimada. Os judeus ofertaram generosamente sua riqueza, e o rei Ciro devolveu aos sacerdotes os utensílios e objetos do templo, como eu falei. Em Esdras 1, 5-8, diz assim: então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes firmaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com bens e com gado e com coisas preciosas, além de tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa dos seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que o entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Deus é soberano. Quando pensamos que está tudo perdido, Ele vira o jogo. Saiba disso. Deus é soberano e quando achamos que está tudo perdido, Ele vira o jogo. Fato é que nós hoje não recebemos ou vemos este sobrenatural de Deus porque somos religiosos, egoístas e muitos dentro da casa de Deus mentirosos. Muitos. Tem gente que tem o hábito da mentira. Tem gente que é impregnado pela mentira. Tudo na vida dele está baseado em mentira. Cuidado com isso, querido. Porque a sua vida espiritual pode ser uma mentira. E no dia do resgate, se você for mentiroso, a Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. Você vai ficar. Toma cuidado com isso. Os discípulos de Jesus, no Novo Testamento, entenderam o sobrenatural de Deus devido à sua busca, embora fossem homens como nós. Está em Atos capítulo 6, verso 4, diz assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Onde estão esse remanescente fiel? Onde está? Aquele coração de adorador, aquele coração comprometido, aquele que chorava na presença de Deus.
Deus está sentindo saudade de você. Deus está com saudade da sua adoração. Deus está com saudade de ouvir a sua oração. Volte, é tempo de recomeçarmos. Remanescente Fiel traz para mim a realidade de uma igreja poderosa, de uma igreja como autoridade espiritual. É o que nós vemos na palavra de Deus. Ao retornarem, quando o povo chegou a Jerusalém, depois do risco de uma viagem perigosa e cansativa, viram-se cercados pelos seus inimigos que não queriam a reconstrução de Jerusalém. E o Senhor os ajudou. Capítulo 4, verso de 1 a 4, diz assim: ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir aqui. Porém Zorobabel e Jesuá e os seus chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que nós e vós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. Eles estavam tentando de qualquer forma impedir a reedificação do templo. Essa mistura de pagãos com os cristãos, isso é um perigo até hoje. E muita gente hoje que é X9 do inferno dentro da igreja, X9 do inferno dentro da família. E essa ação desse X9 é exatamente impedir a sua perfeita adoração. Toma cuidado, tem gente perto de você que é colocada por Satanás para atrapalhar a sua adoração ao Senhor, para impedir a sua reconstrução de altar, para impedir a sua caminhada ante ao Senhor. Tem gente enviada do inferno que se aproxima das famílias, do homem, da mulher. Tem gente que está se casando com o empecilho do inferno para tirar você da adoração ao Deus de Israel. Como boca profética nessa noite, eu quero dizer para você: reconstrua, derruba o seu altar antigo e reconstrua, faça de novo, porque Deus está procurando o remanescente fiel. Mas em Esdras 9:10, Neemias 9:13, narra a triste história dos homens judeus que desobedeceram a lei e se casaram com mulheres pagãs. Se os líderes tivessem permitido que esta concessão continuasse, ela teria contaminado a descendência consagrada da nação. Malaquias capítulo 2, verso 13 a 16 diz: ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão, e dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança, e não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito, e porque somente um, ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Cuidado. Chamada para nós nessa noite é tremenda, na verdade, de uma identificação.
chamada desse texto é de identificação. Onde está o meu remanescente fiel? A Bíblia diz que os olhos de Deus são sobre toda a terra. E Ele procura homens e mulheres verdadeiros adoradores. Os líderes tiveram que exercer a disciplina. Se obedecermos ao Senhor como um remanescente fiel, a boa mão de Deus será conosco, porque Ele está atento a todos os acontecimentos da minha vida e da sua vida. Porque as nações rebeldes pagaram e pagam pelo preço da desobediência. Salmos 32, 4 diz assim: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Mas a realidade do povo no cativeiro era de choro e lamento, porque todo cativeiro traz para as pessoas aprisionadas isso, choro e lamento. Então, primeiro Israel é avisado pelos profetas a se converterem dos seus maus caminhos. Então, eles não assim fazem. Deus então castiga e joga o povo na Babilônia em cativeiro. E lá, o texto do Salmo 137 diz assim: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos. Quando nos lembramos de Sião, sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Se me não lembrar de ti, apegue-se-me a língua ao meu paladar. Se não preferir Jerusalém a minha maior alegria, lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam: descobria até os seus alicerces. Ah, filha de Babilônia, que vais ser assolada, feliz aquele que te retribuir o pago que tu nos pagaste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras, porque o povo no cativeiro não conseguia adorar. O povo no cativeiro não conseguia adorar. Mas a Bíblia diz que quando eles voltaram, que a sua tristeza, a sua angústia se tornou em festa. O choro e o pranto se tornou em júbilo e em alegria. E é esta a nossa expectativa, retornarmos também ao nosso convívio diário como remanescentes fiéis. Depois dessa pandemia, desses tempo na Babilônia, não por castigo de Deus, mas por força do momento, ali estamos erigindo e renovando os nossos altares de adoração, de cumprimento da palavra do Senhor. Coma a Bíblia, se alimente da palavra, atualize a sua leitura bíblica e vamos nos alimentar de fé. Pare de ouvir notícias catastróficas. Hoje uma irmã mandou um estudo para mim, de um camarada pesquisador, que o cara só falava bobagem. Então, evite esse tipo de notícias apocalípticas, porque a Bíblia diz que o dia que Jesus voltar, ninguém vai estar esperando, ninguém vai estar preparado. Por isso, cada vez mais, estejamos ansiosos para sermos achados como remanescente de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te dê fome da sua justiça e da sua presença. E que cada vez mais sejamos como igreja orando uns pelos outros, nos fortalecendo e renovando as nossas alianças. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Pai, assim te pedimos, continue conosco, dirija a nossa história. Abençoe a Igreja Batista da Paz, abençoe as igrejas espalhadas pela nossa cidade, município, estado e país, para que sejamos encontrados, achados como remanescente fiel.
aquele povo que voltou do exílio, da escravidão, com o coração transbordando de desejo e anseio de adoração ao Senhor, reconstruindo o templo. Queremos reconstruir o nosso templo em submissão a Ti e, apaixonados, viver o melhor do Senhor em nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.